Muito bem, vamos para mais uma aula a respeito daquele livro que estamos estudando, Os Distintivos Batistas Regulares, e já temos visto alguns assuntos nas aulas passadas aí, vimos sobre a bibliologia, também estudamos sobre a teologia, o terceiro assunto foi a cristologia e o último assunto que tratamos foi a pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. E não acabou, ainda falaremos um pouquinho hoje mesmo a respeito de pneumatologia. Mais uma vez trataremos sobre ainda a pessoa do Espírito Santo e tudo que isso envolve na vida da igreja. E mais propriamente dito, hoje a respeito dos dons carismáticos. Os dons carismáticos. Então, nós vemos aí diversidade de posturas a respeito dos dons espirituais e seu uso na igreja ou nas igrejas locais. Então, dependendo das denominações, das igrejas, às vezes até em algumas denominações há variantes também, nós vemos muitas diferenças a respeito dos dons espirituais. Para você perceber até onde isso pode chegar, uma vez eu estava em uma fila, em um evento evangélico, e alguém perguntou para mim e para quem estava comigo a respeito da minha denominação. Eu falei que era batista, e aí veio aquela famosa perguntinha: mas é batista tradicional ou é da batista renovada? E aí eu falei: não, a minha igreja não é igreja batista tradicional. E antes que eu pudesse responder um pouco mais, a pessoa me olhou assim com estranheza e a colega dela perguntou: mas o que é? Qual que é a diferença? E antes que eu abrisse a boca para poder falar, a colega dela já respondeu: não, eles não acreditam no Espírito Santo. Então você pode ver até onde pode ir a confusão na cabeça das pessoas a respeito dessa doutrina, da pneumatologia. As pessoas têm já, então, pressuposições, preconceitos do que pode ser, como que a igreja atua, como que a igreja funciona em determinada denominação ou outra. Os dons carismáticos, vamos lá. Aqui, tratando sobre o conceito teológico, nós falamos aí que os dons carismáticos, eles atuam no sentido que o Espírito Santo, que nós cremos, obviamente, o Espírito Santo concede dons aos crentes. E esses dons aos crentes servem para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus capacita o próprio corpo, conforme é dito lá em Efésios capítulo 4, para que o próprio corpo possa crescer em amor, crescer na prática dos dons, e o corpo se edifica, a fim de que cresça, e cresça na maturidade do Senhor Jesus Cristo. Então serve para a edificação da igreja. Não existe nenhuma igreja a qual não tenha nenhum dom espiritual. Ninguém pode falar isso. Aliás, não existe nenhum crente sequer que não tenha ao menos um dom espiritual, de acordo com o que nós podemos checar nas Escrituras. Ninguém pode dizer assim: olha, eu gostaria tanto de ser igual àquela pessoa, ou então igual àquele outro, eu gostaria tanto de ter dons espirituais. Se você está pensando assim, você está equivocado, porque Deus concede ao menos um dom espiritual para cada crente, para cada cristão. Basta então que ele possa saber disso em primeiro lugar e depois descobrir qual seria o seu dom. Através do seu serviço na igreja, ele vai descobrindo qual é o seu dom espiritual. As passagens bíblicas básicas a respeito dos dons espirituais,
tem tudo a ver com dois números, 12 e 4. 12 e 4. Então nós vemos ali Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Então, tudo o que é concernente aos dons espirituais, se você pegar e se você lembrar dessas 4 passagens, você já vai ter uma boa base para que você possa encontrar. Então, quais são as passagens ali fundamentais para o estudo dos dons espirituais? Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. No caso de 1 Coríntios 12, na realidade vai do capítulo 12 até principalmente o capítulo 14, tratando a respeito dos dons espirituais. Então, o Espírito Santo concede dons, conforme já dissemos, para a edificação da igreja. Mas os dons revelacionais, os dons espetaculares, os dons da era apostólica, eles foram para um período específico da história da igreja. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se inicia exatamente no Pentecostes, exatamente com o fato, o cumprimento da profecia do batismo com o Espírito Santo. Jesus, o batizador, profetizado nos evangelhos, ele batiza com o Espírito Santo. Então, acontece isso no Pentecostes. E naquela era da igreja, por assim dizer, aquela era apostólica, melhor dizendo, é onde se dá os milagres, os dons espetaculares dos apóstolos. Na realidade, se nós formos ver, ao longo da história bíblica, nós temos milagres, sinais e maravilhas em períodos específicos. Muitos vão dizer, não, foi sem cessar, foi como se fosse ali um trator passando por cima de tudo, desde Gênesis nunca parou, os dons nunca cessaram. Mas se você observar a história bíblica, você vê que há sim diferenças. Então nós vemos uma grande concentração de milagres, e aí eu digo milagres mediados através de ação humana. Por quê? Milagre, cá entre nós, até a própria criação, já é um grande milagre operado pela Trindade. Então, não estamos falando de milagres a respeito de Deus operando diretamente. Quando falamos de milagres, falamos a respeito daquilo que se sobrepõe ao natural, aquilo que é, portanto, sobrenatural. E principalmente também ocorrendo através da mediação humana. É Deus usando o homem ou homens como instrumentos para operar sinais e maravilhas. Então, podemos pensar num primeiro ciclo de milagres, como Moisés e Josué. Então nós vemos grandes sinais e maravilhas acontecendo ali naquela época de Moisés e posteriormente também de Josué, um grande ciclo ali. Depois também nós vemos muitos milagres na época dos profetas. Então Deus usou instrumentalmente muitos profetas fazendo sinais e maravilhas por intermédio deles. E depois nós vemos que há um arrefecimento desse fenômeno. Tem até uma certa passagem nas Escrituras onde é dito assim: porque já naquela época a palavra do Senhor, a voz audível de Deus, não estava sendo ouvida. Gente, estamos tratando a respeito de Antigo Testamento. Então, no próprio Antigo Testamento, nós temos ali um autor bíblico falando que houve, dentro dessa fenomenologia de sinais e maravilhas, do sobrenatural,
um cessar. Então não era algo comum naquela época. E, de fato, isso volta com bastante impulso realmente na época do Novo Testamento, na época apostólica, com Jesus nos evangelhos e Jesus os seus apóstolos. Esse é um outro ciclo, eu poderia dizer um terceiro ciclo, que fala sobre os sinais e maravilhas. Então, nós vemos aqui em nosso livro a respeito dos dons carismáticos. Eles foram limitados naquele tempo. Então, nós vemos aqui, na época de Jesus e os apóstolos, vocês lembram que ele concedeu ali autoridade para eles, concedeu ali poder, e depois esses próprios apóstolos também, quando Jesus foi, ele cumpriu a promessa e ele enviou o Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? Eles também operaram vários sinais e maravilhas. Então, nós vemos aqui que esses dons carismáticos, alguns deles foram limitados ao tempo apostólico. Entre estes estão o dom de falar em outras línguas, o dom de profecia, o dom de operar milagres e o dom de curas. Esses dons, eles serviam fundamentalmente para o quê? Eles serviam para poder autenticar tanto a mensagem quanto o mensageiro. Dar a chancela de que era de fato as pessoas, eles tinham autoridade para aquilo. Podemos ver isso no próprio ministério de Jesus. Jesus, ele sempre fazia os seus milagres e isso revelava a sua autoridade. E Jesus, então, concedeu essa autoridade para os seus apóstolos e para a igreja. E o que acontece depois? Também, muitos desses outros apóstolos, eles vão ser autores bíblicos. Eles vão registrar as escrituras. Então você vê ali que a maior parte do registro das escrituras é feito pelos apóstolos, ou pessoas que conviveram com os apóstolos, grande parte do Novo Testamento. Não estamos falando lá do cânon do Antigo Testamento agora, falando do cânon do Novo Testamento. Então nós vemos que eles tinham autoridade reconhecida por Deus. Era um momento em que a Escritura precisava, então, ter aquele equilíbrio de autenticar tanto o mensageiro que falava, transmitia a mensagem, e também a própria mensagem, ou seja, aquilo que foi registrado. Podemos dar um exemplo do próprio Cristo, quando João, o Batista, estava na prisão. Em determinado momento, ele se angustia, ele também cai em uma determinada dúvida, e ele pede aos seus discípulos ali, ele pede auxílio. E ele fala o seguinte, ele faz uma pergunta: vão ali e perguntem para Jesus se realmente ele é o Cristo ou o Messias, o escolhido, o ungido de Deus, ou devemos procurar outro. E qual que foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é: olha, diga para ele o seguinte. Aí ele vai alistando os sinais e as maravilhas que autenticariam o Messias, baseado lá no profeta Isaías. Então nós vemos ali que esses dons serviram tanto para revelar a vontade de Deus para a sua igreja, enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, e para autenticar os verdadeiros mensageiros de Deus. Então, quando o cânon do Novo Testamento foi completado, ou seja, quando aquela época, aquela era apostólica passou, o que aconteceu?
esses dons espetaculares, esses dons apostólicos também cessaram. Nós vemos, ou podemos ver alguns títulos aí, atuais. Existe vários livros a respeito dos dons espirituais, e eu escolhi aqui somente 3 para poder falar sobre essa questão, como que o mundo evangélico é bem dividido nessa área. Né? Os batistas regulares não são divididos nessa área. Um dos nossos distintivos é que um batista regular, ele vai ser um cessacionista. E daqui a pouco a gente tem que explicar também o que é ser cessacionista, porque as pessoas confundem muito. Por exemplo, nós temos aí esse livro da editora Vida Nova, Dons Espirituais. Então, é uma perspectiva cessacionista, ou seja, os dons espirituais espetaculares cessaram. Já esse outro livro da Vida Nova, Dons Espirituais, do meio aí, ele é uma introdução bíblica, teológica e pastoral e não é cessacionista. Então, ele crê que os dons espirituais, todos eles, têm uma continuidade até os dias de hoje. Interessante que o autor do primeiro livro, que é cessacionista, falou: olha, eu conheço outro autor e nós convivemos, nós nos conhecemos e nós não ficamos tacando pedra uns nos outros, um no outro. Então, nós nos respeitamos, mas temos sim os nossos distintivos. E temos sim estudado a palavra de Deus ao ponto de chegar em uma visão que eu acho que é a mais bíblica possível. Mas vocês sabem, vocês acabaram de ver que eles têm pontos de vista divergentes. O terceiro livro, que está aí também na tela, é um debate, é um livro muito interessante que fala: cessaram os dons espirituais? E aí nós temos quatro pontos de vista diferentes nesse espectro entre cessaram e não cessaram. Então, 4 pontos de vista diferentes, onde cada um fala a sua posição, e depois os outros 3 autores, eles respondem, eles dão aí uma réplica para aquele ponto de vista. Então, é um assunto que realmente, no meio evangélico, causa muito burburinho, causa muita debate, muita disputa. Então, cessacionismo dos dons espetaculares. Conforme já dissemos aqui, trata-se de uma era apostólica. Uma era apostólica. Pois bem, nós também podemos falar um pouquinho a respeito dessa questão da cessação dos dons espirituais. Podemos só responder a algumas dúvidas. Por exemplo, o pastor Nathan Buzenitz, ele é um cessacionista e ele escreveu um artigo, escrevendo vários pontos. Eu pincei 2 pontos dele aqui, que é interessante que nós saibamos a respeito do cessacionismo. Primeiro, cessacionismo não é contra o sobrenatural e nem nega a possibilidade de milagres. Então, quando eu falo que os dons espetaculares cessaram, eu quero dizer que aquela era apostólica, aqueles dons espetaculares cessaram. Mas com isso, eu não quero dizer que Deus não opere milagres nos dias de hoje, porque Ele o faz. Eu mesmo, em minha igreja local e em várias outras possibilidades, tenho visto milagres acontecendo. Alguma coisa que nós julgamos que, se não fosse a intervenção de Deus, não teria acontecido. Mas qual seria então a diferença? A diferença é que não foi necessária a intervenção humana direta
não foi um milagre operado por um apóstolo, por uma pessoa, por um pastor. Não, o fenômeno aconteceu diante de um clamor da própria igreja, da oração do povo. E aí então nós vemos as coisas acontecendo hoje. Então é diferente, não é afirmar que nós não cremos em milagres. Isso é uma visão totalmente errada. Mas nós não cremos que esses milagres sejam mediados por pessoas específicas. É muito comum nós vermos aí na televisão ou ouvirmos no rádio pastores ou alguns chamados apóstolos falar, ó, se não der certo aí na sua igreja, olha, vem para minha igreja porque aqui eu dou jeito. Eu curo, eu determino, eu faço isso, faço aquilo. Então, parece que ele tem a capacidade ao invés de vir de Deus. Também outro ponto interessante que ele apontou foi o seguinte: o cessacionismo não é um ataque à pessoa e obra do Espírito Santo. De jeito nenhum. Nós sabemos que uma igreja local, a igreja do Senhor Jesus Cristo, só opera também na base da condução do Espírito Santo de Deus. Toda igreja precisa estar aberta para a ação do Espírito Santo. Nós não podemos, de jeito nenhum, ficar no automático, tomando medidas pura e simplesmente administrativas, como que se o Espírito Santo não tivesse nada a ver com a igreja. Não, o Espírito Santo também, ele atua e deve atuar na igreja. Também podemos olhar ali a respeito da cessação dos dons espirituais, um versículo muito importante, devemos ir lá para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12 fala assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, nós, como cessacionistas, precisamos explicar, mas se foi Deus que concedeu apóstolos, profetas, pastores mestres e evangelistas, por que você fala então que alguns desses dons cessaram? Porque trata-se da questão da construção desse corpo, da construção desse edifício chamado igreja. Eu vou pedir que você abra também a sua Bíblia em Efésios 2, 20. Efésios 2, 20. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Nele somos firmemente unidos. E também o versículo 20 começa assim, juntos, né? Efésios 2, 20. Juntos somos sua casa, edificados. É isso que eu gostaria de destacar. Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Então, nesse edifício chamado igreja, nós temos Cristo, é a pedra angular, inegociável, de acordo lá com 1 Coríntios, que fala assim que ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é a pedra angular. E depois ali no alicerce, o que nós temos? Nós temos apóstolos e profetas. E quando você tem uma construção, a pedra angular e o alicerce, você não continua erigindo esse prédio, esse edifício, com diversas outras pedras angulares e diversas outros alicerces. Não.
Isso fica lá na base. No edifício chamado igreja também é assim. Nós já tivemos a pedra angular de Cristo, que permanece inalterável, e nós já tivemos o alicerce da doutrina dos apóstolos. Não é assim que nós lemos lá em Atos 2:42? E todos tinham tudo em comum e eles desfrutavam da doutrina dos apóstolos. É o alicerce. A palavra não muda. E a partir daí, esses dons de apóstolos, profetas e o que eles faziam, cessa, e o que é erigido nesse edifício chamado igreja são, por assim dizer, o que o apóstolo Pedro diz, as pedras vivas. Só para poder ilustrar essa questão do cessacionismo, como nós encaramos, como que nós consideramos. Certo? Nós vemos também que dentro da chamada pneumatologia, e essa questão toda de cessacionismo ou não, nós vemos o aspecto histórico. Devemos considerar também o aspecto histórico. O movimento pentecostal carismático, moderno, veio em 3 ondas distintas, 3 ondas históricas distintas. E, na realidade, tudo isso é um fenômeno que aconteceu ali no final do século, no final do século XIX, no início do século XX, mais propriamente dito, com esses 2 homens, Charles Parham e William Seymour, na famosa Rua Azusa, a missão da evangélica da fé apostólica, aquele local, aquele centro ali de formação. E o que aconteceu é que ali, na virada do século, alguns alunos desse local dão testemunho que começaram novamente a falar em línguas, e eles chamaram esse falar em línguas de batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Também a terminologia é bem variada. E esse movimento ensina que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção, posterior à salvação. E eles também falam assim, olha, se você realmente for batizado com o Espírito Santo, você deve falar em línguas. Essa é a evidência que você foi batizado com o Espírito Santo, é que você fala em línguas. E os batistas, fundamentalistas, rejeitam essa ideia, por não considerar isso bíblico. Primeiro, todo salvo é batizado com o Espírito Santo de Deus. Nós já vimos isso na última vez, aqui na última aula de pneumatologia, em 1 Coríntios 12, de 8 a 13. E também, note comigo, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Considerando. Se você vai lá para 1 Coríntios 12, é um capítulo que trata dos dons espirituais. Ali naquela época apostólica, aquela época da igreja primitiva. E aí, o apóstolo Paulo, ele diz que o corpo de Cristo é feito de muitas partes. E ele compara então o corpo humano com o corpo de Cristo. E aí ele faz aquele jogo. Olha, o que seria do corpo se todo o corpo fosse somente mão, somente olho? Então, ele quer até mesmo ridicularizar a questão. Falar assim, seria uma coisa bizarra, seria uma coisa sem equilíbrio nenhum. E no final do capítulo, ele também começa a falar, olha, Deus colocou primeiro apóstolos, depois ele colocou profetas, mestres, também operadores de milagres, dons de cura. Isso nós já estamos no versículo 28. Dons de cura, Deus estabeleceu para a igreja. E aí vem o versículo 29 que fala, somos todos apóstolos? E aí ele está fazendo perguntas retóricas. E a resposta que ele está esperando é naturalmente não. Somos todos apóstolos? Não.
Somos todos profetas? Não. Todos nós temos o poder de fazer milagres? Não. Todos temos dons de curar? Não. E aí gostaria até de destacar especificamente esse ponto aqui, que é fundamental na visão ali carismática. Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Qual que é a resposta esperada? Não. Então, por que eu estou voltando a essa passagem? Porque essa passagem é muito clara. Ele quer dizer que naquela época da igreja, onde que todos os dons espetaculares eram praticados, mesmo naquela época, não eram todos que usufruíam de todos os dons. Paulo estava falando que, como um corpo humano, também a igreja existiriam o quê? Pessoas que teriam um dom disso, outro dom daquilo, e inclusive a questão de línguas também seria para um determinado grupo desse corpo, chamado corpo de Cristo. Então, quando que vem os carismáticos dessa época, e até muitos hoje, a bem da verdade, não são todos, eu vou fazer aqui esse esclarecimento para não ficar muito simplista, reducionista, não são todos os grupos carismáticos que defendem essa ideia, que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. Mas é, sim, uma vasta quantidade de gente dessa doutrina que ensina isso. Mas não são todos. Voltando aqui. Então, Paulo já contraria essa ideia, porque ele fala assim, não são todos que falam em línguas. Também podemos falar a respeito de apóstolos hoje, só para ser rápido aqui a esse respeito, apóstolos hoje. Então você liga a sua televisão, você pode ouvir no seu rádio que vários apóstolos, à torto e à direito, falando que tem poderes. Então, geralmente as pessoas sopram e as pessoas caem, as pessoas pegam e ungem as pessoas com óleo, esses apóstolos jogam seu paletó sobre as pessoas, eles se dizem imbuídos de toda a autoridade e muito poder. Às vezes eles trazem também outras personagens de outros países para poder autenticar o seu ministério. Então eles se dizem apóstolos. Mas pense bem. Primeiro, os apóstolos, segundo Atos capítulo 1, eram um grupo seleto. Principalmente estes apóstolos que têm essa autoridade toda. Também, voltando aqui para não ser simplista, sei que no Novo Testamento grego, algumas outras pessoas, sem ser o grupo dos 12, são chamados de apóstolos, mas de uma maneira secundária. Na questão clássica, o grupo dos 12, escolhido por Jesus, era totalmente um grupo seleto e fechado. Tanto é que, faltando um, Judas Iscariotes, morto, o que é que eles fizeram? Atos capítulo 1 fala que eles fizeram uma escolha, que eles tiveram que ocupar aquele lugar. E eles aí então declararam para nós ali quais seriam os requisitos para que alguém pudesse ocupar aquela vaga. Você já leu esses requisitos? Volte lá para Atos capítulo 1. Por exemplo, um dos requisitos é que a pessoa tivesse acompanhado todo aquele ministério daquela época do Senhor Jesus. Deveria ter andado com eles. Outro requisito também seria o fato de ter visto o Senhor Jesus ressuscitado. Então são requisitos fortíssimos. E aí, naquele caso, Matias ocupou a vaga de Judas Iscariotes. Se você observar também, depois, mais tarde, em Atos capítulo 12, versículo 2, Tiago também é morto. E é curioso, porque aquele grupo seleto não mais faz, então, aquela seleção para que outra pessoa possa ocupar aquela vaga. Então, eles não fazem novamente aquela seleção. Então, nós também vemos 1 Coríntios 15, 8. Isso é fundamental para essa questão. 1 Coríntios 15, 8, o apóstolo Paulo, ele mesmo diz,
ter sido o último apóstolo. Ele fala, eu sou então o último apóstolo. Mas agora, hoje em dia, está muito em moda falar, né, que eu sou o apóstolo. Então as pessoas não se denominam mais pastores, até mesmo bispo ficou para trás, e parece que essa questão de apóstolo é mais para uma questão de status. Imagina só, se eu sou apóstolo, eu sou mais do que os outros. E vão dizer que não, né? Vão dizer que a minha igreja é apostólica e tal. Agora, diga para mim, qual igreja bíblica que não segue a doutrina dos apóstolos? Se uma igreja não segue a doutrina dos apóstolos, ela nem bíblica é. Já está errado isso aí. Voltando para cá, nós podemos dizer também, focalizar as 3 ondas. Vamos focalizar essas 3 ondas. Aqui no livro Os Distintivos dos Batistas Regulares, eles falam sobre as 3 ondas, falando mais ali da América. E eu coloquei aqui, eu peguei essas imagens da internet, falando mais dessas 3 ondas, focalizando o nosso Brasil. Primeira onda é a onda do pentecostalismo clássico. Então, lá longe, 1910, igrejas como Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus estavam chegando. Essa é a primeira onda. Então eles se opunham muito com o catolicismo romano, também uma ênfase, principalmente da Assembleia de Deus, uma ênfase do ministério leigo muito forte, e também uma ênfase muito grande nessa questão de falar em línguas e de batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Então, evangelismo e batismo com o Espírito Santo. Essa é a primeira onda. Depois surge a segunda onda. Segunda onda, ou deuteropentecostalismo, movimento de cura divina. Lá na década de 50, nós podemos ver essa questão do evangelho quadrangular chegando, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, também Casa da Bênção. Essas igrejas da segunda onda, eles ainda falavam e tinham esses distintivos aí dos dons, mas principalmente a ênfase deles era sobre a questão da cura divina. Então é a segunda ênfase ou a segunda onda do pentecostalismo. E aí nós vemos e chegamos também para a terceira onda. A terceira onda. Terceira onda é o neopentecostalismo. E aí vem Igreja de Nova Vida, 1960, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Cristo Vive, Sara Nossa Terra, Comunidade da Graça, Igreja Renascer em Cristo, Mundial do Poder de Deus, também falando a respeito da plenitude, que não está aí, plenitude do poder de Deus, do apóstolo, né? Muitos aí falam sobre apóstolo. Eu até colocaria, né? Eu não gostaria de colocar a Comunidade da Graça exatamente nesse mesmo slide aqui, até colocaria no slide à parte. E talvez também não a Nova Vida. Dessas igrejas aí, tirando a Nova Vida, Comunidade da Graça, aí eu posso falar o que eu vou falar agora. Então, esse neopentecostalismo, que inclusive tem imperado no Brasil, ele se espalhou pelo Brasil inteiro, e aí a ênfase não é tanto nem essa questão mais de falar em línguas, nem mais essa questão de batismo com o Espírito Santo, isso ficou um pouco lá para trás, mas o que acontece agora é uma ênfase muito grande a respeito de libertação de demônios, uma ênfase muito grande também a respeito dessa questão de cura, isso permaneceu, e também uma ênfase demasiada nessa questão de prosperidade. Tanto é que nós vemos ali e denominamos essa teologia de teologia da prosperidade. Então, nós vemos aí a teologia da prosperidade. Essa semana
que passou foi muito curioso, porque colocaram lá no Facebook um vídeo grande, acho que mais de 10 minutos, do pastor Silas Malafaia, falando a respeito da teologia da prosperidade, mas ele falando em tom de crítica, e vocês o conhecem, uma crítica acirrada, falando totalmente contra a teologia da prosperidade em determinado momento de sua vida, lá longe. E agora nós sabemos que ele também fala bastante e parece ter se curvado a respeito dessa teologia da prosperidade. E essas igrejas falam muito de dinheiro. A ênfase delas é demasiada nisso. E cura também, como se somente elas tivessem essa autoridade para curar. Muito propriamente, para a nossa época, essa época de pandemia, todos os pastores estão falando. Onde estão vocês, apóstolos, nesse momento? Onde vocês estão, apóstolos, nesse momento? Vocês não dizem que tem o mesmo poder apostólico ali do Novo Testamento? Gente, qual que era o poder apostólico do Novo Testamento? Vocês sabem, os apóstolos curavam qualquer coisa. Cristo e os apóstolos curavam qualquer coisa, inclusive até mesmo ressurreição de mortos acontecia. Então, por que esses apóstolos não saem por aí agora? Porque eles não vão nos hospitais? Porque eles não estão nos hospitais de campanha? Por que eles não vão fazer as suas viagens internacionais, alguns até com seu próprio jato particular, e vão lá dar a sua bênção na Europa, na Ásia, na América, se eles têm realmente esse poder, se eles têm essa autonomia toda? Esse é o momento da pandemia, eles deveriam estar muito mais fortes. Então nós vemos que na realidade, nessa terceira onda, infelizmente, muito alastrada no Brasil, nós vemos que essa terceira onda, ela que é até contestada mesmo no meio pentecostal. Por exemplo, essa aula aqui, você pode encontrar na internet, é uma aula de uma conferência bíblica do Alvorada, é uma aula de pentecostais, igrejas pentecostais combatendo essa terceira onda e o neopentecostalismo. É lógico que eles vão concordar muito com os pontos passados, mas nem os próprios pentecostais, eles vão e eles autenticam, eles corroboram essa visão ali dos neopentecostais, dessas igrejas de hoje. Muito bem, irmãos. Então nós vemos essas divergências denominacionais aí que o nosso livro que estamos estudando aponta. Nós vemos aqui o livro apontando o seguinte: as igrejas Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular e Pentecostal, entre outras, creem que o dom de falar em línguas é evidência do batismo no Espírito Santo. Já falamos sobre isso, e é uma segunda bênção. Nós, batistas regulares, não cremos nessa tal segunda bênção. Nós cremos que todo batista salvo é batizado com o Espírito Santo. Também já falamos sobre essas neopentecostais. Faltou falar aqui também que a chamada renovação carismática é um fenômeno que deu-se também em determinado momento da história. Ou seja, denominações históricas, batistas, presbiterianos e outros, eles também tiveram essa passagem para o pentecostalismo. Mas ao invés de pegar e falar assim, igreja batista pentecostal, eles falam, é uma igreja batista renovada. Se você é um batista regular, um batista bíblico, um batista independente ou um outro grupo batista conservador, você deve falar o seguinte: olha, a única renovação que nós aceitamos é a renovação da vida cristã. É a renovação do Espírito Santo atuando em minha própria vida. Enquanto que somos cheios do Espírito Santo, somos renovados. Quando praticamos o fruto do Espírito, somos renovados.
Renovação bíblica é renovação que vem do alto, não é renovação que vem de uma igreja ou que vem ali de uma ênfase qualquer. Também a renovação católica surgiu no meio da Igreja Católica, então é uma das alas da Igreja Católica Romana, é a chamada renovação carismática. Certo? Então chegamos ao final de mais uma aula a respeito de pneumatologia, essa aula mais a respeito dos dons espirituais. E fiquem com Deus, que Deus possa direcionar os seus estudos para que você considere essa matéria, essa questão, de uma maneira bíblica e não seja iludido. Deus abençoe.